Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? E empolgados aí para esse dia de mini curso. Tá sendo muito bacana aí a participação de vocês no chat, né? No YouTube. E agora também, né? Espero que todas e todos participem e aproveitem bastante. Eu tô aceitando que vocês estão escutando uma campainha chata, né? Mas toca a campainha, eu tô aceitando, pessoal. Enfim, hoje a gente vai ter, né, um mini curso sobre divulgação científica. Agradeço a presença do Daniel, que prontamente aceitou o nosso convite para participar desse modelo online, né, inovador da Semana da Biologia. Agradeço muitíssimo a sua participação. Gabi está aqui? Tô sim. Oi, pessoal, boa noite. Então, a gente vai dar início. Boa noite. A gente vai dar início a mais um dia na nossa Semana da Biologia. E hoje, o mini curso com uma pessoa muito especial, que é o Daniel. Bom, pessoal, o Daniel Santana de Carvalho, ele vai dar pra gente um mini curso de divulgação científica, a ciência acessível a todos. O Daniel, ele é biólogo pela Universidade Católica de Salvador, mestre em genética e biodiversidade pela Universidade Federal da Bahia e doutor pela Universidade de Nebraska, Lincoln, com diploma revalidado como doutor em genética pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado do programa Interunidades em Bioinformática da Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolvendo pesquisas nas áreas de genômica comparativa de micro-organismos, astrobiologia e ciência de redes. Além disso, possui um perfil de divulgação científica no Instagram chamado Ciência Fora do Armário, onde aborda temas de genética, bioinformática, diversidade na ciência e assuntos LGBTQIA+. Eu vou deixar aqui para vocês no chat, inclusive, o link da página do Ciência Fora do Armário, uma página incrível que foi desenvolvida pelo Daniel. E, Daniel, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. A comissão ficou muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Né? Muito bacana esse modo remoto, né? Tá permitindo que a gente tenha contato com pessoas do outro lado do país. Isso está sendo sensacional para a gente. E eu dei o nome da comissão agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Tá? Bom, eu só ia falar que eu agradeço imensamente o convite. Boa noite aí a todo mundo. Eu sou a Tarsila, Gabriela, obrigado por me receber aqui. Eu fiquei bastante feliz quando recebi o convite de vocês e falei, tenho que aceitar, tenho que dar um jeito aqui. Bom, nós que agradecemos. Bom, Daniel, fique à vontade, tá? A gente vai estar aqui também para estar te auxiliando. Pessoal, as dúvidas, assim como aconteceu nos outros dias, podem ser deixadas aqui no chat, que no final a gente vai abrir um tempinho para as dúvidas, tá bom? Daniel, geralmente todos os dias da semana a gente tem um intervalo de 20 minutos, né? Das 8h40 às 9 horas da noite. Uns 10 minutinhos de intervalo, 20 minutos. Mas isso fica a critério de você e do pessoal. Se você quiser fazer um intervalo, a gente faz. Se você não quiser, também a gente não faz, tudo bem, tá bom? A gente vai conversando no decorrer do mini curso. Fique à vontade, desejo a todos um excelente mini curso, aproveitem bastante, e é isso. Obrigado, gente, aí pela apresentação. Pessoal, então, eu planejei esse mini curso para ele ser uma coisa bem dinâmica. O que é que eu quero dizer com isso? Né? É que a participação de vocês é imprescindível. Eu preciso que vocês participem, eu preciso que vocês interajam comigo durante o curso, né? Vai ter momentos que eu vou abrir algumas perguntas que a gente vai ter que conversar um pouquinho, então eu peço por gentileza que vocês já estejam preparadas e preparados para poder interagir bastante. Isso significa que eu vou pegar no pé de alguém? Não, gente, vai ficar tranquilo, não vai ser assim não. Mas é só que eu quero
deixar claro, né, que eu quero que esse ambiente aqui seja um ambiente seguro, de discussão, de respeito, né, a todo mundo que está aqui. Então, mais uma vez, se você é uma pessoa um pouco mais tímida, não gosta tanto de falar, microfone, ligar a câmera e tal, pelo menos use o chat, né, porque o aproveitamento máximo do curso, ele vai vir muito da interação de vocês também, né, porque a intenção minha aqui não é trazer um curso, uma aula expositiva apenas, eu quero construir esse conhecimento com vocês, eu não estou aqui como detentor de todo conhecimento, né, eu estou aqui para compartilhar o que eu sei, e vocês compartilham também o que vocês sabem, o que já viveram, e a gente vai discutindo e vai pensando tudo isso, tá, gente? Então, antes de começar, mais uma vez, boa noite a todo mundo. Como a Gabriela já me apresentou, né, eu sou Daniel Carvalho, eu tenho um Instagram chamado Ciências Fora do Armário, que eu faço divulgação científica. A minha formação, no caso formal, né, é na biologia dentro da genética e da bioinformática, foi onde eu foquei meu mestrado, meu doutorado. E eu estou aqui hoje para conversar um pouco sobre o que eu sei, o que eu tenho aprendido a cada dia, né, sobre divulgação científica. E aí eu já começo com a primeira indagação, né? A gente pensa assim, a ciência acessível a todos. Será que é? Vamos pensar um pouquinho nisso aí, né? Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, gente, e eu não vou conseguir ver o chat. Então, se tiver alguma coisa aqui para eu olhar, eu vou precisar que vocês me avisem. Gabriela e Tarsila, por favor, se puderem auxiliar nisso. O pessoal que não quiser ligar o microfone, eu espero que liguem, minha gente. Por favor, vamos ajudar Daniel aqui, né? Qualquer coisa surgir aqui, a gente fala também, se surgir pergunta. Certo. Agora tá dando pau aqui que não tá deixando compartilhar minha tela. Eu fechei e abri de novo aqui o PowerPoint, vamos ver se funciona direitinho. Às vezes ele demora um pouquinho. Agora foi. Não, ele deu um errinho aqui, mas acho que já foi. Todo mundo consegue ver minha tela direitinho? Sim, sim. Pronto. Perfeito. Então, vamos lá. Antes de começar o curso, né, eu quero trazer primeiro um apanhado geral para vocês não ficarem perdidos aí sem saber como é que vai ser, né? Então, eu trouxe alguns tópicos, né, que eu pensei hoje, que é começar do começo mesmo, o que é divulgação científica, quem pode fazer, onde você pode se especializar, né, traduzindo um pouco desse cientifiquez para o português, como escrever e como gravar conteúdo de divulgação científica, né? E aí vi essa questão da divulgação científica realmente chegar para todos ou não. E aí a gente fala um pouquinho dessa coisa de alcançar as pessoas nas redes sociais e, por fim, a gente vai fazer um resumão de tudo. Então, originalmente, né, o que foi que eu pensei, né, da gente falar desses primeiros quatro tópicos aqui, né, de divulgação científica e tal, dar um intervalo e depois continuar o resto. Mas se vocês preferirem levar direto, eu também posso levar direto, a gente deixa um período para discussão, que vocês acharem melhor, né? Então eu vou levando aqui, quando der o horário de 8h40, Gabriela, se você puder, por favor, me avisar na hora, caso eu me passe aqui do tempo, eu agradeço, viu? Que aí a gente já consegue ver se faz um intervalo ou se não faz. Então, primeiro de tudo, né, o que é divulgação científica? Vamos lá para a definição, depois para a parte da ação. É basicamente essa questão da democratização do acesso ao conhecimento científico, né? É aquela famosa frase de divulgar a ciência para o público leigo. Eu, particularmente, não gosto dessa definição público-leigo, né? Porque coloca a gente que é cientista num pedestal, é como se fosse a gente acima, e aí você tem um público abaixo que é ignorante, que precisa entender de ciência, sendo que isso é uma coisa relativa, né, público-leigo, porque assim,
eu sou cientista, mas eu sou geneticista. Eu sou leigo na área de filosofia. Conheço muito pouco. Se você vier falar comigo como se eu fosse cientista na área, pode ter certeza que eu não ia entender uma palavra que você falar, né? Então, o exemplo que eu trago aqui é permitir que o grande público, né, aí pensando um público geral, ou seja, um público que esteja fora daquela área, tenha condições de discutir sobre temas com impacto na sua vida e na sociedade. Eu acho interessante a gente trazer essa questão do impacto, né, na vida da pessoa e na sociedade, porque talvez a gente se prenda muito a essa noção de ciência dentro de um laboratório ou dentro da universidade, ou de certa forma, e aí você faz a divulgação. Mas você faz a divulgação para quê e para quem? Então, ela precisa ter um motivo, né? E esse motivo, geralmente, é você impactar a vida da pessoa e auxiliar em decisões tomadas em sociedade. Senão, de que é que vale aquele conhecimento, né? O que é que ele está agregando na vida da pessoa? E toda vez que a gente está falando de ciência, aí agora, deixando aqui uma pergunta e já puxando vocês aqui pela mão, né? Vamos participar. Toda vez que a gente está falando de ciência, a gente está fazendo divulgação científica? O que é que vocês acham? Que sim, que não, que talvez? Podem ligar seus microfones, podem, né, colocar aí no chat. Eu só não vou conseguir ver pelo chat. Mas... Sim, estamos falando de divulgação. Tá. Por quê? Porque tem ligação, similaridade. Logo, se a gente estudar algo, é algo que já foi divulgado. Ok. Boa resposta. Alguém mais, gente? Mais uma resposta aí, só para a gente pegar uma coisa mais dinâmica? Alguém que acha que não, alguém que acha que talvez, alguém que acha que depende? Pessoal, quem quiser falar pelo chat também, fica à vontade. A gente vai passando pro Daniel. O pessoal está digitando. Obrigado, Gabriela. Gênesis acha que sim. Gabi, quer falar? Pode falar. Oi? O Gênesis disse que sim. A Deborah disse que acha que não. A Lisandra disse que acha que depende, né? Assim como no universo da biologia tudo depende, muitas vezes depende. A Janaína também falou que depende, pois pode-se falar da ciência sem fazê-la ser compreendida. Então, pode-se falar da ciência sem fazê-la ser compreendida. Muito interessante. Acho que o pessoal está digitando mais um pouco. Tá. Só para digitar. Tá. Eu também acho que depende. Ok. Então, né, a gente teve gente que disse que sim, que não, que depende. E agora eu vou trazer, né, uma diferenciação aqui, né, que isso pode depender também. Então, na minha visão, é aquela coisa, nem tudo que a gente fala de ciência é exatamente divulgação científica, né? Então, por que eu falo isso? Que a gente pode separar essa parte da divulgação, né, entre aspas. A gente fala de comunicação científica, vamos colocar assim, né? A gente está falando em diferentes níveis, talvez. Então, quando a gente fala, por exemplo, difusão científica, né, basicamente a gente falar de ciência, né, para um público especializado ou não. Então, aí sim, se eu tivesse perguntado no início, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de difusão científica, com certeza a resposta era sim. Mas como eu perguntei de divulgação, talvez não, nem sempre, né?
E aí a gente tem a disseminação científica, que é quando a gente transmite esse conhecimento para um público especializado. Eu acho que o melhor exemplo é o que a gente faz em artigo científico, ou uma apresentação de congresso, né, que a gente está apresentando nossos resultados para os pares. Então, é aquela linguagem técnica, que a gente vai usar muito jargão, que a gente vai usar uma linguagem muito especializada, né? Então, a gente está fazendo a disseminação, a gente está pegando nossos resultados e disseminando, né? E, por último, a divulgação científica, que seria justamente essa tradução, entre aspas, do conhecimento científico para o grande público. Então, é aquela coisa, se a gente está falando de ciência, a gente não necessariamente está falando de divulgação científica, mas se a gente está falando de divulgação científica, a gente está realmente preocupado, né, de passar esse conhecimento de uma forma mais simplificada, né, para o grande público. Gente, só antes de continuar, eu acho que eu não deixei claro, mas assim, à medida que vocês forem tendo dúvida, pode me interrompendo e perguntando, tá? Liga o microfone e pergunta. Quem mandar no chat, eu não vou conseguir ver na hora. Então, assim, Gabriela, se você puder fazer esse favor, se por um acaso surgir alguma pergunta no chat, você tem como me passar? Tá, joia, pode deixar que a gente tá monitorando aqui o chat. Pronto, obrigado. E aí, vamos lá. Outra perguntinha para vocês. Por que eu devo me importar com divulgação científica? O que é que vocês acham? Quero ouvir vocês agora. Pode começar a ligar o microfone, a digitar no chat, o que vocês acharem melhor. Mas se ligar o microfone, eu fico mais felizinho. Eu vou dar aqui a minha humilde opinião. Eu acho que de nada vale fazer ciência e deixar ela guardada 7 chaves dentro de uma universidade. A ciência ela deve ser para as pessoas. Nós estudamos para isso. Então, elas precisam saber do trabalho que a gente desenvolve. É importante. E evitar, né? Ao divulgar, a gente evita que problemas como fake news aconteçam e tragédias como essa que estamos vivendo, né? Das pessoas negarem a ciência. Então, é extremamente importante. Sim. Excelente. Eu, assim como a Lisandra, também penso dessa forma. Eu acho que a gente não está em um patamar super diferenciado por estar dentro de uma graduação, por estar dentro da universidade. De nada adianta tudo que a gente produz lá, a gente não passa para a comunidade externa de forma acessível, né? Então, eu acho que conseguir incluir a comunidade externa dentro das universidades é importante para o acesso ao conhecimento e para tudo também que a Lisandra acabou de comentar em relação às fake news, os negacionistas, né, que hoje em dia está tendo que provar que a Terra não é plana e enfim, eu vou falar o que o pessoal está falando no chat também, para a gente dar continuidade na discussão. A Janaína falou que depende, pois pode-se falar da ciência sem fazer ela se compreender. Ah, não, você tinha falado já. O Renan disse que, principalmente para combater os paradigmas, alguns conceitos que são conhecidos popularmente, mas que são errados. A Camila comentou que ciência tem que ser compartilhada. O Cirineu comentou que fazer com que outras pessoas se interessem por ciência, assim como mostrar o que está sendo pesquisado e as possibilidades da pesquisa atual. Então, acho que mostrar, né, para a população. Eu lembro que uma vez, professora, o Instituto foi para uma praça e o pessoal montou, né, vários estandes lá, né, mostrando o que acontecia dentro do campus, né? Porque veio aquela onda de fake news e toda aquele pessoal que fala que é pesquisador nas custas do governo, pesquisador isso, pesquisador aquilo, e aí o campus foi para fora, né? Foi pro centro da cidade e lá foi demonstrado todos os cursos, todos os projetos de extensão, de ensino, de pesquisa que aconteciam dentro do campus. Então, é muito importante as pessoas saberem o que acontece ali dentro e saberem que o que acontece ali dentro é para benefício delas mesmas. Excelente. É bem por aí mesmo. Então, algumas coisas aqui já foram ditas, né? E tem outras aqui, um ponto específico que não foi dito explicitamente, mas que eu acho que
vale a pena a gente discutir. Então, a primeira coisa, acho que é a mais óbvia, é a gente informar a população sobre ciência, né? A gente promover a educação científica da população, né? Auxiliar nesse processo, que, em teoria, a gente deveria ter já uma boa educação científica na escola, né? Que ensinasse as pessoas a pensar e ter senso crítico e tudo mais, e buscar a informação correta. Só que, claro, né, isso por si só não é suficiente. E como algumas pessoas aí falaram perfeitamente, né, o conhecimento, ele tem que sair dos muros da universidade, né? Se a gente descobre uma coisa nova, interessante, que vai ter um impacto na vida das pessoas. Lembra lá do início que eu falei, né, uma das coisas é justamente ter impacto na vida da pessoa e da sociedade? Pois então, né, é justamente pensar nisso. Outra coisa também que foi dita aí é combater pseudociência, fake news, charlatanismo, né? E aí, por ser geneticista, eu trouxe a sardinha pro meu lado, essa besteira aí, essa marmota desse DNA milionário, né? Que, pelo amor de Deus, você é pobre por causa do seu DNA? Não, você é pobre por causa de um bocado de coisa, por causa de um sistema, por causa de um monte de coisa, mas não vai ser por causa do seu DNA, não. Pelo amor de Deus, né? É isso. Outra coisa que é importante, que não foi dito também diretamente, mas que vocês trouxeram nessas coisas que vocês falaram, é permitir as pessoas a tomarem melhores decisões para suas próprias vidas, né? Então, por exemplo, se você vai tomar um remédio e você não sabe que efeito colateral tem, como é que você vai escolher o melhor tratamento para você? Como é que você vai se cuidar, né? Que remédio você vai tomar? Ou a sua própria alimentação. Se você é uma pessoa que, não sei, você está com colesterol alto, você vai comer comida gordurosa, com muito óleo? Provavelmente não, né? E tudo isso vem, minha gente, de um conhecimento científico. Não é de um conhecimento que, não, porque um dia eu ouvi tal pessoa, não. Então, todo esse conhecimento que é passado para a população, ele é importante para ajudar a própria população a tomar essas decisões de forma mais consciente, né, que seja baseada em ciência, que seja baseada em evidências que foram coletadas ao longo do tempo, feito por estudos sérios, né? E outro tipo de decisão que é importante é a tomada de decisão pública e política. Por exemplo, né, a gente está vendo aí essa situação atual de pandemia. Se a gente mostra dado que não precisa tomar vacina, não, porque a imunidade de rebanho já serve para poder imunizar as pessoas. A gente sabe que isso não é verdade, né? A gente viu o desastre que aconteceu e está acontecendo até hoje, porque insistiram em coisa errada. E a gente teve que vir o quê? Falar, tem que tomar vacina, tem que fazer o distanciamento social, tem que usar máscara, tem que usar a máscara correta, né? Que máscara você deve usar? Então, a coisa além da vida da pessoa e se torna uma coisa de bem público, né? Político. Então, é importante a gente pensar isso, é importante pensar a ciência como algo político, tá? Porque cair nessa imaginação aí de que ciência é uma coisa neutra e que não deve se misturar com política e tudo mais, é um caminho muito perigoso a seguir. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Pois é, e aí vem minha próxima pergunta, né? Mas a ciência não era neutra, né? Agora só falando de política, Daniel? Pois então, a ciência ela não é neutra nem a divulgação científica. Então, se você achava que, não, mas é porque eu como divulgador eu sou neutro. Não, eu só falo de ciência, eu só falo daquele dado técnico, mas tem política envolvida, né? Então, pensar que a ciência é neutra é ignorar todo um contexto político, social que a gente está inserido, né? Por quê? Porque a ciência não existe no vácuo. E cientista é gente, e gente também não está no vácuo, né? A menos que você esteja lá na Estação Espacial Internacional, realmente lá no meio do espaço, aí já é outra conversa, e mesmo assim você não está isolado, né? A gente sabe que não está. Então, é sempre pensar nisso, né? Essa coisa de pensar nessa neutralidade é uma grande armadilha. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos. Alguém aqui
que está nesse curso agora, conhece alguém que tomou esse tratamento precoce, né, de cloroquina, ivermectina, azitromicina, né? Eu acredito que sim. Eu conheço gente, inclusive, que tomou mesmo esse tratamento. A maioria do pessoal está respondendo que sim. Inclusive, o Renan disse que os pais dele fizeram tratamento. Infelizmente, sim. Cirineu, Elisandra disse que conhece. Professora Térsila conhece. Isabela conhece. Fernando conhece. Camila conhece. Caramba, bastante gente. É duro. Acho que quase todo mundo aqui, se não for todo mundo. Todo mundo mesmo. Eu tô incluído nessa história aí, né? E é triste, porque eu tive pessoas muito próximas a mim que tomaram. E eu estava conversando até com, só para vocês entenderem, assim, vou dar um exemplo meu mesmo, da minha vida. Eu tenho uma prima aqui, enfermeira, que ela estava conversando com minha mãe pelo celular, e aí eu fui conversar, né, tal, e aí ela falou, não, porque tem um tratamento. Eu falei, que tratamento? Aí ela, não, porque estão dando azitromicina, mas azitromicina não é antibiótico? E desde quando antibiótico serve para prevenir alguma coisa? A gente só toma antibiótico quando a gente está com infecção bacteriana. Se não tem infecção bacteriana, vai prevenir o quê? Sendo que Covid nem bactéria é vírus. Ela se calou, né? Então, é aquela coisa, a gente tem que ter esse senso crítico também, né? E aí agora, trazendo um pouco essa questão da política, é pensar quais eram as grandes partes interessadas por trás do uso desse medicamento. Será que é uma coisa aleatória? Porque, assim, esses medicamentos, eles são aprovados, eles são usados para outras coisas. Mas queriam que funcionasse para a Covid. Será que não teve nenhum interesse político por trás disso? Nenhum, né? Porque, assim, teve gente se utilizando de um discurso científico, que a gente sabe que não é científico, para poder defender essas coisas todas. Essas pessoas, elas estavam divulgando ciência, porque eu tenho certeza que o linguajar que elas usaram, a gente sabe que o linguajar que elas usaram não era um linguajar complexo, que só quem era de uma área específica entender. A população entendia, né? O grande público entendia. E você vai ter gente com formação superior, e aí por isso que eu falo de novo, grande público. Gente com formação superior, gente com pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, que acredita nessas balelas tudo. Então, mais uma vez, é esse cuidado de como você vai divulgar e o que você vai divulgar, né? Ainda tem um outro problema nisso tudo, é que nesse meio tempo saíram estudos com uma metodologia bem duvidosa, bem capenga, para poder corroborar o uso desses medicamentos. A gente está vendo aí estourar o escândalo da Prevent Senior, né? Quando eu comecei a fazer isso aqui, inclusive nem tinha pipocado ainda. Agora que a gente está vendo a loucura, meu Deus, enfim, a acabação que está sendo, né? O homem lá mudar a certidão de óbito da própria mãe para dizer que não morreu de Covid, que fez o tratamento precoce, né, que usou lá as coisas lá da Covid, e aí dizendo que funcionava, e as pessoas que morreram, eles não divulgavam. Então, assim, você vai me dizer que a ciência ela não tem influência política nenhuma? Tem, né? E é por isso que eu falo que é importante a gente lembrar disso, é porque não só tem, né, essa questão política envolvida, como você tem que ver em que lugar dessa história você se encaixa. Porque eu tenho certeza que tem gente, como tem ao redor do mundo inteiro, que saiu publicando estudos sobre cloroquina e tudo mais, e acha isso razoável, né? Eu não estou falando dos estudos preliminares, né, que realmente a gente testou para ver se dava, se não dava, mas a galera que insistiu, né, depois de ter um monte de estudo por aí falando que não estava adiantando e o pessoal insistindo, né? Então tem que tomar bastante cuidado. E aquela coisa, a gente tem reportagem de blogs que são apoiadores desse governo, do presidente, né, divulgando que esse medicamento tem eficácia e tal. E aí eu pergunto a vocês, cadê a neutralidade nisso? Tem neutralidade, será? Né?
Eu vou deixar até essa perguntinha aberta aí para vocês maturarem um pouquinho na cabeça de vocês. Eu vou agora para um exemplo que eu acho que é um exemplo brilhante para mostrar como política e ciência e divulgação científica andam assim, ó, de mãos dadas o tempo inteiro. O exemplo da corrida espacial, né? Vamos lá pegar nossas aulas de história aqui. Daniel não é historiador, mas vai se arriscar a dar um pouquinho de história aqui no curso, que é o seguinte: pensam lá no período da Guerra Fria, né? Lá entre 1947 e 1991, a gente tinha essa disputa, né, entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da antiga União Soviética, né, da Rússia lá. Então, você tinha essa disputa, né, entre esses dois países, entre essas duas potências, uma capitalista e outra socialista, e a gente tem o período da corrida espacial, que era basicamente o quê? Era tentar mostrar a superioridade de um lado ou de outro, então do capitalismo e do socialismo, através da tecnologia, e para ver quem chegava no espaço primeiro, né, pensando em desenvolvimento de tecnologia, tecnologia bélica, para poder ter arma de longo alcance, né? Então, o que é que aconteceu nessa época? A gente tinha um investimento muito forte em ciência e em educação, né? E aí, mais uma vez, fica a pergunta: se as pessoas elas não sabem, né, de nada, assim, não sabem de todo esse contexto, não sabem, não é nem do contexto, mas não sabem como é que funciona, sei lá, um foguete, como é que funciona a ciência, como é que esses países conseguem financiamento, né? Através da divulgação científica. Então, pulei aqui, desculpa. Então, a divulgação científica teve um papel muito importante na época da corrida espacial. Por quê? Porque você tinha agora cientista, né, que estava ali tentando conseguir investimento justamente para poder alavancar essa corrida espacial. Só que assim, quem é que vai estar dando esse investimento? Você precisa do apoio da população e você precisa de apoio de políticos. Então, você precisa que políticos entendam o que está acontecendo, o que está sendo desenvolvido e como, e o que vai trazer de bom. Então, divulgação científica pesada. Não, a gente está fazendo isso, assim, assado, e é assim que a gente vai conseguindo dinheiro para poder financiar esses projetos, né? Porque se esse conhecimento nunca saísse de dentro de um laboratório, pode ter certeza que não ia ter essa adesão tão grande, né? E mais uma vez, de mãos dadas com a política. Então, foi necessário ter essa divulgação, porque sem o apoio da população também ficava difícil. Só que como as pessoas estavam vendo aquilo e enxergando como uma coisa boa, todo mundo achava lindo, maravilhoso. Olha, o homem chegou na Lua, o satélite, o Sputnik, foi colocado em órbita e tal. Então, tudo isso foi através de divulgação, né? E aí, agora, pensando mais uma vez, né, na política, em cientistas e em ciência. O que é que a gente vê, né? E isso aqui, eu deixei até a citação aqui, as referências que eu usei, gente, tá tudo no final lá, mas algumas vezes eu vou puxar umas aqui específicas, porque eu acho que é interessante vocês já verem aqui rápido, que são de revistas um pouco mais bem conceituadas, trazem umas discussões interessantes. E quem tiver interesse, né, já pega as informações aqui logo agora e pode olhar mais um pouquinho. O que é que a gente vê? É que, geralmente, em democracias, a gente tem uma maior participação de cientistas em decisões políticas. Olha como isso não é por acaso. A gente está vivendo um governo, né, que ele promove fake news, ele é contra o conhecimento, corta a verba da ciência, e essa coisa da democracia, né, tá bem enfraquecida. Então, assim, por que será, né? Será que é aleatório isso? Não, isso é projeto de governo, né? E fica ainda mais claro quando eu trago isso para vocês. Democracia tem participação maior de cientista em decisão política, né? E qual é a consequência disso? Cientista da cara a tapa.
Aí agora a ciência acaba sofrendo ataque por questão partidária, né? Então, eu até coloquei aqui, qualquer semelhança com o cenário atual do país não é mera coincidência. O que é que aconteceu quando a gente começou a lutar contra as fake news e a desinformação? Ah, você é comunista. Ah, porque isso é do PT. Ah, porque não sei o quê. Para tentar minimizar, né, a importância do conhecimento científico e chegar para a população que apoia, né, o governo atual, o desgoverno, e fala assim, é isso mesmo, é. Aí chega lá o tiozão do Zap e fala, não, porque essa vacina comunista aí, não vou tomar, não sei o quê, né? Então, mais uma vez, não dá para desconectar ciência de política, né? Não tem como. Até porque a ideologia política do cientista vai interferir na tomada de decisões, né? E esse artigo traz uma coisa muito interessante, inclusive, que é o seguinte, as pessoas que têm um posicionamento mais conservador, pessoas, no caso, cientistas que têm posicionamentos mais conservadores, tendem a não apoiar regulamentações de avanços científicos, levando em conta risco e benefício. Né? E aí o exemplo que deram foi na área de nanotecnologia, né? Mas quais as consequências disso aqui? Mas será que vai trazer um benefício bom o suficiente? Qual é o risco disso? Então, o que o artigo traz é que justamente essas pessoas com um pensamento mais conservador, elas tendem a não pensar nisso. E aí você fica, opa, então quer dizer que essa neutralidade talvez ela não exista assim tão forte, né? Porque eu tenho certeza que você perguntar a essas pessoas, elas vão dizer que não. Não estou deixando nada influenciar, não. Eu estou sendo neutro. Tá, não tá. Ninguém aqui, gente, é detergente para ser neutro, tá? Vocês têm os posicionamentos de vocês, assim como eu tenho o meu. Então, é só uma questão de alinhar isso, né? Como é que o seu posicionamento político, enquanto cientista, se alinha com a ciência que você faz? Porque se você é uma pessoa que hoje ainda está pensando em fazer pesquisa com cloroquina para ver se realmente é boa para tratar pacientes de Covid, eu me preocupo um pouco, tá? A menos que você tenha uma justificativa assim exemplar para fazer isso, que honestamente, da situação política atual do mundo, né, e da ciência, eu acho bem improvável você ter uma justificativa forte para ainda estar pesquisando esse tipo de coisa, né, porque a gente está falando de laboratórios no mundo inteiro, a gente não está falando só de um país, ou um estado, ou uma universidade, né? Então, mais uma vez, política está envolvida. E aí, né, a vacina contra a Covid, a gente tem, mais uma vez, ciência e política, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos mais simplificados agora. Se a gente pensa na criação e desenvolvimento da vacina, né, um processo que ele é científico, né? Agora, quando a gente pensa nas campanhas de incentivo para a vacinação, aí é política pública. E explicar que as vacinas são seguras é uma coisa que é científica e política, né? Por quê? Porque você está vindo uma pessoa que tem o conhecimento científico daquilo, que entende como é o processo de uma vacina, e agora ela se vê num cenário que ela precisa passar aquilo adiante, não só porque a gente quer divulgar a ciência, né, e dar informação para as pessoas, mas porque chegou num ponto que a política ela está desinformando e a gente precisa informar. Então, quando a gente tenta informar e falar, olha, isso aí não está certo por causa disso, aquilo, a gente também está sendo político. Né? A gente está pensando nisso. Não, mas é porque eu não sou contra o governo, eu só estou falando de ciência. Ô, meu amigo, minha amiga, então, sério mesmo, vá repensar suas posições no mundo, porque não dá para ser a favor, não dá para defender genocídio, não dá para defender fake news, né? Isso aí já não é uma questão de ciência, é uma questão de caráter, né? Mas aí é outra conversa. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente vê o papel essencial
da divulgação científica. Ai, Daniel, mas por que falar tanto de política e divulgação científica? Eu trouxe aqui uma frase do artigo que eu traduzi, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: como resultado, comunicação pública sobre ciência moderna é inerentemente política, quer a gente goste ou não. Não sou eu que estou dizendo, vocês podem ir lá na citação lá de Schoeffele e dar uma olhada, vai ter mais coisa lá, né? Então, quem quiser, fique à vontade. Mais uma vez, não está sendo a minha opinião, eu estou justamente trazendo conhecimento de pessoas que estudam essas partes das ciências humanas, que não é o meu caso, né? Eu não sou cientista das ciências humanas. Então, a ciência, o que a gente sabe também é que ela tende a ter mais atenção quando políticos se envolvem. E olha que interessante, né? Coincidentemente, no caso não é coincidência, né? Mas quando o presidente aí, né, o Bonossauro, ele começa a falar de tratamento precoce, que vacina transforma em jacaré, e que isso, que aquilo, qual é o efeito que a gente vê? Será que a gente começa a enxergar parente, amigo, próximo, falando a mesma coisa, reproduzindo a mesma fala? Né? Eu me arrisco a dizer que sim. Se vocês quiserem botar aí no chat, né? Se alguém disser que não, mas vocês quiserem colocar aí, e Gabriela, você pode até ir me dizendo aí como é que tá a movimentação, se o pessoal está dizendo que sim ou que não, mas eu arrisco a dizer que sim, né? Então, vocês vão dizendo aí no chat, gente. Vocês conhecem alguém que começou a reproduzir esse discurso quando viu o presidente falar? Vou começar falando por mim, sim. O restante do pessoal respondeu que sim, com certeza, sim, sempre tem. Quem não é mesmo? Quem sim. Não? Teve um comentário aqui, meu pai. Sim, todo mundo respondendo que sim. Pois é. Só metade da população. Da população. Ai, gente, a gente ri de nervoso. Mas, enfim. E aí é por isso, gente, que é importante a gente eleger governos que apoiam e financiam o desenvolvimento científico-tecnológico. Porque quando a gente pensa nessas pessoas que reproduzem essas falas do presidente, é porque elas são ativamente apoiadoras, é porque elas realmente acreditam que aquele cara tem realmente um bom plano de governo, é um bom presidente e tal. Não necessariamente. Vai ter gente que, infelizmente, por ignorância, vai acreditar naquilo, né? Como vai ter gente que aí realmente é outra conversa, vai defender aquilo com unhas e dentes, porque compartilha dos valores, né, do governo. E aí eu acho que essa pessoa aí vai precisar de um trabalho bem grande, se é que tem recuperação, né? Uma coisa dessa, porque defender tudo que está acontecendo, com que a gente vê, é uma coisa que realmente não entra em minha cabeça. É lamentável mesmo. Então vamos lá. Quando a gente pensa, né, em comunicação científica, a gente pode pensar em alguns modelos, né? Só que alguns modelos vão acabar sendo melhores para umas coisas do que outras. E a proposta aqui é a gente usar a comunicação científica como comunicação política. Então, a gente tem aqui um primeiro modelo, né, que é de conhecimento, que ele parte do princípio que a pessoa não tem conhecimento sobre aquilo e a gente precisa ensinar. Então, por isso que a gente tem aqui a bolinha do cientista, né, dos fatos, realidades, apontando como via de mão única para o público. Então, a gente tem uma passagem de conhecimento meio hierarquizada. A gente tem cientista aqui em cima, a gente tem um público geral aqui embaixo que a gente está ensinando, né? A gente teria um outro modelo, que aí a gente teria realmente o público engajando com a ciência. Então, a gente tem uma via de mão dupla, né, onde cientista e população conversam para poder justamente trocar essas informações, né? E a gente tem um terceiro modelo aqui, que é justamente pensando na ciência como comunicação política. Então, agora a gente tem aqui um contexto sociopolítico, né, maior aqui. A gente tem aqui dentro cientistas, a gente tem
as realidades mediadas aqui seriam mediadas pela mídia mesmo, tá? Pela grande mídia, e a gente tem aqui o público com a sua percepção da realidade. Então, em menor escala, a gente tem essa troca de conhecimento entre cientistas e o público, né? Não necessariamente porque cientistas não querem fazer esse meio termo, mas porque a gente precisa admitir que a mídia, né, a televisão, os meios de comunicação, vão ter um alcance muito maior, né? Não se compara. Então, por isso que a gente tem essa setinha aqui um pouco mais grossa, saindo da parte de ciência para a mídia, e a mídia pega esse conhecimento e traz para o público, né? E aí a gente tem essa via de mão dupla, público e mídia. Então, meios de comunicação acabam tendo uma função bem importante, que é justamente de tentar democratizar esse conhecimento de uma forma ainda mais abrangente, né? A gente sabe que, infelizmente, não é bem assim, a gente sabe que a mídia, ela também contribui para a desinformação, mas pensando do ponto de vista, né, mais uma vez, por isso que eu acho esse modelo muito legal, porque ele traz um contexto sociopolítico. E aí a gente vê diferentes redes de televisão compartilhando diferentes coisas, né? Porque, mais uma vez, não dá para falar, em teoria deveria ser neutro, né? De passar aquele conhecimento, mas sempre traz para o seu próprio benefício, né? Então, nem sempre todos vão ser sérios, tanto é que a gente sabe que tem algumas redes de TV que são mais escancaradamente, assim, né, apoiadoras do governo, outras um pouco menos, mas existe. Gente, se eu estiver falando rápido demais, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, vai falando, tá? Eu tô aqui só falando porque vocês estão quietos, não sei se é porque vocês estão sem entender ou porque tá muito corrido, ou como é que tá aí o ritmo para vocês? Me digam aí. Isso tá tudo ok, professor. O Renan, ele comentou aqui no chat. Quando uma pessoa conhece e acredita nessas fake news, fica difícil fazer divulgação científica porque você está confrontando a visão de mundo de alguém. E aí, muitas das vezes, a pessoa fica brava ou simplesmente não se abre para conversar. Pois é, que é justamente esse slide aqui que eu parei. Coincidentemente. Então, por que alguém acreditaria, né, em fake news? Porque fake news, geralmente, essas notícias falsas e tal, pseudociência, ela vem de um lugar de crença. Ela não vem de um lugar científico, ela vem de um lugar de acreditar mesmo sem saber. Então, aquela coisa, eu acredito que a Terra seja plana. Poxa, mas por que você precisa acreditar que a Terra é plana, né? Em teoria, você já tem pessoas que foram para o espaço, isso a gente já sabe há tanto tempo, por tantos métodos, mas pensando assim no mais bobo, entre aspas, que é, pega seu foguete e vai para fora do planeta e você vai ver lá de fora se é plana mesmo, né? Mas é aquela coisa, mesmo tendo foto, mesmo tendo ciência, mesmo tendo tudo, a pessoa acredita que a Terra é plana, né? E aí foi como o Renan falou aí brilhantemente, a gente não precisa encarar essa pessoa como uma pessoa que não tem acesso ao conhecimento. O conhecimento, ele chega. A gente precisa entender qual é o papel que essa crença ocupa, né? Por que essa pessoa precisa dessa crença? E a gente tem um coleguinha aqui que é psicólogo, eu esqueci quem é que é o psicólogo, gente, me perdoe, não vou lembrar seu nome agora, mas se você puder dar um alôzinho aí só para falar, ei, sou eu já... Por isso que eu falei que você ia ser uma pessoa que ia me ajudar aqui mais. Porque a gente entra já numa questão que não é sobre ter ou não conhecimento, é sobre no que é que a pessoa acredita, né? Então, entender por que ela precisa dessa crença. Por que é importante para ela? É aí que está a questão, né? Por isso que quando o Renan falou aí, a pessoa fica brava, porque você não está exatamente só informando ela. Você está dizendo para ela que a crença dela está errada. Então você bate de frente, se a pessoa não estiver disposta, né, não estiver disposta a ter esse conhecimento, esse entendimento, e entender que aquilo ali é uma crença muito mais do que uma questão de conhecimento,
pronto, já foi, né? Essa barreira, ela tá ali posta pela pessoa, né? Imposta. Então, outra coisa que acontece é que geralmente a gente não tem a gente não, né? Essas pessoas não verificam essas informações. E por que isso? É aleatório? Não. Porque geralmente essa informação ela vem de alguém confiável, vem de parente, vem de um professor, vem de um político. Então, quando a gente pensa nessas correntes do Zap aí, não é que uma pessoa estranha mandou uma mensagem para seu pai, ou para sua mãe, ou para sua avó e deixou lá. Né? Não foi uma pessoa estranha, foi uma pessoa que ela confia do ciclo dela. Ah, se essa pessoa é confiável, então essa informação também é. Acabou. Tá instalada ali a crença da pessoa e até você desconstruir isso, vai virar um problema. E é por isso que a gente tem que lutar contra essas fake news, né? Espalhar fake news e tal, e punir, né, essas pessoas, né? Responsabilizá-las por esses atos, porque a gente sabe que fake news tem um efeito muito deletério. Você mexe nas pessoas de tal forma que realmente você vai estar fazendo um grande desserviço, né? Vai ter pessoa com medo de vacina, vai ter pessoa sem querer usar máscara, vai ter gente falando barbaridade, como dizendo que é transvacinado, né? Que aquela história que agora que apareceu, né, essa entrevista que fizeram aí na rua com a criatura com a camisa escrita transvacinada, que ela não é vacinada, mas acredita que tá, né? E aí tá aí muito por causa disso. É de um absurdo tão grande que eu não consigo nem conceber, sendo bem sincero. E, mais uma vez, aquela coisa. Sempre existem interesses por trás. Não é aleatório, né? E aí, por exemplo, as falas absurdas de Trump e de Bolsonaro também não são aleatórias. Por exemplo, né? Trump ironizando o aquecimento global por causa de um dia muito frio, da onda de frio que teve lá nos Estados Unidos. Como se aquecimento global fosse a coisa do dia ficar mais quente. E não da gente olhar médias ao longo de, sei lá, mais de 100 anos, eu acho que a gente acompanha o planeta Terra, e a gente está vendo que a média da temperatura anual tem aumentado gradativamente. E a criatura vai lá e me fala um negócio desse. Por quê? Porque é aquela coisa. Se a gente pensa em aquecimento global, é aquecer. Poxa, mas o dia está frio. Então significa que não tem aquecimento. Isso vem de um lugar de pura ignorância. Só que aquela coisa. Trump foi um presidente. Não é que é simplesmente ignorância. É importante que a população entenda que aquilo que ele está falando seja verdade, para ele ter o apoio, para ele se manter no poder, para poder atender a interesses de outras pessoas, de grandes empresários, e enfim, tudo mais que a gente sabe aí. Quando a gente pensa em Bolsonaro, a mesma coisa, né? O Carlos Bolsonaro fazer o mesmo tipo de piada, né? Pensando nessa questão do frio e aquecimento global. Não é por acaso, gente. A gente não pode ver essas pessoas só como loucas, ou pessoas que não têm informação e tal. Isso tudo é projeto de governo, tá? Se houvesse uma preocupação genuína, vocês podem ter certeza que essas pessoas aí teriam o apoio, né, para poder falar, corrija isso aí tá errado, tal. Não é aleatório. Essas pessoas falam o que falam, elas podem até não ter o conhecimento. Eu posso até acreditar nisso, que elas realmente acham que dia frio significa que não tem aquecimento global. Só que quando a gente pensa no aspecto político, né, nessa coisa pública, da pessoa vir a público e falar isso, e o governo defender e bater palma e falar isso mesmo, é um projeto, né, de governo. Não é aleatório, não é só porque é uma pessoa mau caráter. Né? A gente não pode pensar por esse lado. A gente precisa, mais uma vez, conectar com a política, porque não está solto isso. Então, como eu falei, né, faz parte de um projeto político. E, mais importante, a gente, enquanto cientista, a gente precisa saber comunicar a ciência.
né? E a gente precisa do apoio da sociedade. E aí eu puxo da memória de vocês. Lembram lá da corrida espacial? Pois então, a corrida espacial teve aquela injeção de dinheiro lá em tecnologia porque teve apoio da sociedade também. Não foi só política, foi sociedade. A divulgação científica era feita justamente para a gente conseguir esse apoio. E aí, por que a gente precisa saber comunicar ciência? Porque a pessoa que está lá, né, que está fora do laboratório, ela vai pensar assim, será que vale a pena investir nesse projeto? Será que eu confio no que está sendo proposto? Você não tem como responder essas perguntas se você não tiver acesso a esse conhecimento científico. Não significa que a pessoa tem que estar dentro do laboratório. Só significa que a gente tem que fazer um melhor trabalho de explicar o que a gente tem para explicar, né? De uma forma que as pessoas entendam, porque linguagem técnica, a gente é julgado por nossos pares, né? Por outros cientistas, para poder ver se a ciência que a gente está fazendo realmente tem qualidade, se teve rigor e tudo mais, para ter esse controle. Mas se você não está no meio científico, digamos assim, se você só está ouvindo aquele conhecimento para poder entender melhor sobre sua vida e a sociedade, você vai pegar aquele conhecimento, você vai esmiuçar ele de tal modo que fique fácil para a pessoa entender, mas que não fique uma coisa totalmente errada, né, deturpada. Então a gente sempre tem essa troca aí, essa balança para a gente pesar. Então a gente precisa desse entendimento da perspectiva de diferentes grupos. Então políticos precisam entender de ciência, empresários precisam entender de ciência, até grupos de pessoas mais específicas, o fazendeiro precisa entender de ciência, porque a partir dela que a gente vai tomar nossas decisões, sejam elas públicas, sejam elas em termos de negócio, sejam elas em, sei lá, sou fazendeiro, quando é que eu vou botar minha plantação de milho, o que é que eu vou usar para poder proteger de determinada praga, tudo isso é ciência, não é uma coisa só. Então é necessário muito cuidado, né, em como e quem faz divulgação científica, divulgação desses dados. E aí a gente entra para o nosso segundo tópico. Quem é que pode fazer divulgação científica, né, no final das contas? Qualquer pessoa pode fazer. Daniel, mas você está falando que tem que tomar cuidado, que tem que, né, pensar direitinho. É verdade. Mas não significa que as pessoas não possam divulgar conhecimento científico, né? E eu trouxe aqui 3 exemplos de canais do YouTube, né? A gente tem a Catmate, para quem não conhece, ela fala de matemática de uma forma assim bem legal, bem voltada assim para um público mais infantil, assim. A gente tem o Manual do Mundo, que eu acho que é mais famoso, talvez mais pessoas aqui conheçam, né? E a gente tem também o canal Nostalgia, que também é um canal muito grande, é bem famoso, né, do Felipe Castanhari, que ele ia tratar até com um programa na Netflix. E é aquela coisa, né? O que é que essas pessoas têm em comum? Vocês sabem dizer? Pode botar aí no chat, pode ligar o microfone. Essa pergunta é para vocês. O que é que tem em comum entre essas pessoas aqui? Vou esperar vocês interagirem, gente. Estão respondendo aqui, professor, sabem comunicar. Uhum. Deixa eu saltar agitando. Interação. Ok. Conseguem se comunicar com a grande população. Ok. Eles pesquisam antes de compartilhar informação. Uhum. Eu vou adiantar aqui, Gabriela, pronto, já tive algumas respostas. Nenhuma das respostas chegou nisso aqui. Nenhuma delas é cientista. Coloco cientista entre aspas, por quê? Porque eu estou pensando cientista numa definição mais tradicional da coisa, né? A pessoa que faz ciência dentro de uma instituição de educação e tal, porque se a gente pensa a ciência como uma pessoa que produz conhecimento e divulga conhecimento, essas pessoas também são cientistas. Então, quando eu falo que elas não são, é num ponto de vista mais tradicional. Por que eu trago isso? Né? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque eu já vi muitas pessoas, e eu me incluo nessa,
que achavam assim, mas eu sou cientista, mas eu não posso fazer divulgação científica porque eu não tenho essa capacidade, eu não posso falar sobre isso. Eu trouxe aqui 3 exemplos de pessoas que nem no meio científico estão, que estão lá fazendo divulgação científica. Quer dizer, a gente acaba criando essa dificuldade, sendo que na vida real ela nem existe. A gente tem ótimos canais de divulgação científica que são feitos por pessoas que pesquisam, né? E que tomam cuidado com a informação que vão passar adiante. Professor, eu não sei se entra, né, nessa terminologia, mas há um tempo atrás eu escutei um podcast sobre divulgação científica e neles eles falaram sobre um termo que chama ciência cidadã, né, que é a parceria entre cientistas e as outras populações, como as pessoas podem contribuir com a ciência, mesmo não sendo cientistas, mas aí você falou que as pessoas também podem ser cientistas. Eu não sei se esse termo acaba abraçando essa ideia que você acabou de falar também. Sim, muito interessante. Obrigado, Gabriel. Não conhecia ciência cidadã que você falou? Isso, eu escutei um podcast sobre divulgação científica. E aí eles falaram esse termo ciência cidadã e a importância, né, da população estar junto com os pesquisadores, contribuindo com a ciência. Perfeito. Sim, acho que conversa muito com a ideia que eu trouxe aqui. E aí, mas não é um problema qualquer pessoa fazer divulgação científica? Bem, minha resposta depende. O trabalho é feito de uma forma séria? Existe um cuidado, né, uma curadoria das fontes que são usadas, né? E é claro, sempre tem a importância da confiança que a pessoa tem, né, e que as pessoas têm nela. Ou seja, existe essa troca. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A doutora Gabriela Bailas, do canal Física e Afins, o canal Nunca Vi um Cientista, Átila, as minhas do canal Peixe Babel, Hugo Fernandes. Então, assim, são pessoas que têm uma credibilidade, além de ter uma seriedade no trabalho que fazem, né? Então, em teoria, qualquer pessoa fazer divulgação científica não é um problema, desde que seja feito de uma forma séria, né? E aí a gente vai para essa parte de criando confiança na ciência, né? Que a credibilidade da ciência, ela vem da credibilidade da sua divulgação também, muito forte. Então, vou voltar lá para o exemplo da corrida espacial, né? Onde você teve recrutamento de jovens para a área da matemática e das engenharias, teve políticos e governantes como peça-chave, né, na divulgação e na comunicação científica. Por quê? Para trazer justamente essa credibilidade, né? A gente já conversou aqui sobre isso, que quando a gente tem políticos se envolvendo na ciência, acaba que isso tem um resultado muito positivo para a ciência, né? Então, por exemplo, né, nas universidades a gente pode ter departamentos de imprensa e relações públicas, e eu trouxe até um exemplo aqui da UFMG, lá do Instituto de Ciências Biológicas, que eu faço parte, que lá a gente tem uma assessoria de comunicação social e divulgação científica, que faz parte do ICB. Então, se a gente quer, sei lá, gravar um vídeo de uma forma mais legal, ou fazer um material mais interessante, você tem a quem recorrer para poder fazer isso. Caso você esteja assim, totalmente perdido, fala, eu não sei como é que eu faço isso, eu estou meio na dúvida, não sei se tem uma forma certa. Então, isso é muito legal, né, você ter esse tipo de departamento dentro da universidade. E aí, vamos lá, né? Acho que para um tema assim bem polêmico, que é aquela coisa, né, do WhatsApp. Então, em Science We Trust. Será que a gente confia na ciência? Então, vamos lá. A gente tem de um lado aqui, né, eu trouxe uma imagem de um vídeo de Átila, falando o que o Brasil precisa fazer com relação à pandemia, e do outro, eu tenho uma mensagenzinha do WhatsApp que diz que a União Europeia aprovou o uso da ivermectina para tratamento de Covid. Aí eu pergunto a vocês, em quem vocês confiam mais?
Resposta rápida, pode ser no... O Átila, com toda certeza, de olhos fechados. Pois é, né? Exatamente. Existe uma credibilidade que ele passa. Então, você não vai acreditar na mensagem do Zap, né? E aí eu te pergunto, por quê? Por que você acredita em Átila e não acredita na mensagem do WhatsApp? Acredito que por conta da fonte, de onde aquilo está vindo, de onde aquilo está vindo. A gente não sabe de onde está vindo a mensagem, né, do WhatsApp. Inclusive, teve aquela atualização que aparece quando a mensagem é encaminhada com frequência, né? Encaminhada com frequência, na maioria das vezes, é fake news. Uhum. E o Átila é um especialista renomado, formado, doutor em microbiologia, sabe do assunto, estudou muitos anos sobre isso. Uhum. Então é isso. No final das contas, é a gente pensar em quem que a gente vai dar espaço, né? Eu falo isso porque, por exemplo, falando aqui uma fofoca científica, né? Quase todo mundo aqui é da biologia. Eu sei que não é todo mundo, mas quase todo mundo é. Então, quem é da biologia vai saber exatamente o que eu estou falando, o PCR, né? A reação em cadeia da polimerase. E agora está famoso, né, por causa dos testes de Covid. Então, para o pessoal que não é da biologia, que não está acostumado com o termo, que está entrando no curso agora e não sabe exatamente o que é a PCR, é justamente uma técnica de biologia molecular, né, que consiste em pegar sequências de DNA e multiplicar milhões de vezes para você conseguir ver aquela sequência. Então, quando a gente faz teste, né, de PCR para ver se a pessoa está infectada com coronavírus, é porque a gente tem uma forma de identificar o pedacinho da sequência do vírus e a gente multiplica por milhões. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue identificar isso no resultado, né? Então, é isso que é a técnica. Por que eu falei da PCR? A PCR, ela foi criada, né, ela foi inventada por um cientista chamado Kary Mullis. Ele já é falecido, ele era um professor, acho que até da Universidade da Califórnia, se eu não estou enganado, e ele acreditava em pseudociência, ele acreditava em astrologia. Um cara que ganhou um Nobel de Química por causa da invenção da PCR, acreditava em astrologia, né? Então, assim, é aquela coisa, não é porque a pessoa tem a formação que a gente vai necessariamente confiar nela de olhos fechados. Ai, Daniel, mas calma, então você está dizendo que é para desconfiar e que não sei o que, calma, né? Tudo tem um limite. Eu estou comentando isso porque teve um comentário aí, né? Eu não sei quem foi que falou, eu já conheço a voz de Gabriela, mas o resto de vocês ainda não. E aí falou, porque eu confio em Átila de olhos fechados. Ótimo, realmente, a Átila tem um gabarito para isso, tem uma formação, já trabalha com isso há muito tempo, mas a gente precisa sempre pensar nessas fontes. Então, a gente precisa também ensinar as pessoas a se informarem e checarem as informações, né? E esse conhecimento de checar a informação e de se informar deveria vir da escola. A gente, na escola, deveria estimular, né, o pessoal, as crianças e tal, a buscar informação confiável, onde que a gente acha essa informação confiável, onde que a gente confirma aquilo que foi dito, né? Então, claro, a Átila, ele não surgiu ontem, ele tem toda uma carreira, então eu concordo, não é irracional confiar em Átila, né? Por exemplo, é só um exemplo que eu estou trazendo, porque realmente ele acabou ficando bem famoso por causa da pandemia e da Covid e tudo mais. Até porque, né, ele mesmo é da área de infectologia, microbiologia e tal, então definitivamente é uma das pessoas mais qualificadas para falar sobre o assunto. E aí a gente entra num paradigma naquela coisa, divulgação científica ou autopromoção? Eis a questão, né? Por que essa preocupação? Porque tem cientistas que têm essa preocupação de estarem só tentando se autopromover quando fala de divulgação científica. Parece que quando você fala do trabalho que é desenvolvido no seu laboratório, ou na sua universidade e tal, parece que você está falando isso de um lugar de autopromoção, de falar, olha como eu sou excelente, olha tudo isso que eu faço e tal.
E não é necessariamente isso, não é exatamente isso, né? Fora que tem muita gente que acaba ficando restrita a artigo por achar que não tem competência para comunicar. E realmente vai ter gente que não tem competência, ou que realmente não quer, não tem o interesse, e ok. Só que se esse pensamento de não ter competência vem de um lugar de medo, de, eu não sei se eu devo, não sei se... Você quer, mas você está com aquela preocupação, é aí que mora o perigo, porque é ótimo que a gente tenha mais pessoas querendo fazer isso. Então, se você achar, eu adoro divulgação científica, eu faria, mas eu acho que eu não tenho competência para comunicar. Pois então, você não tem a competência para comunicar ou você não tem o interesse em aprender? Porque se você não tiver o interesse em aprender, tá tudo bem, tem pessoas que têm, e tá tudo ótimo, faz parte do mundo. Tem gente que, sei lá, gosta de pintar, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de, sei lá o quê. Pessoas gostam de coisas diferentes. E isso aí não tem problema nenhum. O problema é só quando a gente fica nessa preocupação de fazer ou não fazer, porque acha que não consegue. Aí já é outra conversa, né? E uma coisa interessante que a gente tem visto, pelo menos que eu tenho visto bastante, é que cada vez mais laboratórios têm feito divulgação científica. Então não é raro você entrar no Instagram ou no Twitter e achar a página do laboratório lá divulgando o que está sendo feito pelo laboratório. Eu acho isso incrível, né? Quando eu estava na graduação, por exemplo, não era exatamente uma coisa que conhecia, que acontecia. A divulgação científica de laboratório era muito restrita ao laboratório. Quando você via uma coisa assim mais forte, geralmente era na porta do laboratório, que você tinha algum comunicado, ou um artigo pendurado, alguma coisa. Mas fora isso, você quase não via. Agora você vê os laboratórios no Instagram, no Twitter, na rede social, publicando. Eu acho isso maravilhoso, inclusive. E existe uma diferença gigante entre divulgar, né, se promover, e arrogância, né? Você está divulgando seus dados ou você está usando essa divulgação dos seus dados para falar como você é incrível e maravilhoso, né? Existe uma diferença bem grande. Então, quando você pensa em divulgação para a população, você pensa uma coisa, mas quando você pensa em divulgação para mostrar como você é superior, é outra. Então, você pode até estar fazendo divulgação científica, mas você definitivamente está fazendo pelos motivos errados. Você deveria estar fazendo divulgação científica porque você está preocupado em melhorar a vida das pessoas, em melhorar a vida da população, em melhorar a situação política do país. Não para chegar lá e falar, não, porque eu publiquei tantos artigos nesse ano, meu laboratório descobriu isso, meu laboratório fez aquilo, e meu laboratório, e meu aluno. Não é bem assim que a banda toca. Só que, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que realmente se comportam dessa forma. Mas aí, né, é difícil controlar. E aí, vamos lá. E se por um acaso eu não souber como fazer essas coisas, né? A gente entra, então, no nosso terceiro tópico. Por que me especializar, né? E aí, agora, mais uma vez, eu quero a interação de vocês. Por que vocês buscaram esse minicurso? Valendo. Pode soltar chat, microfone, pode ligar a câmera, pode fazer o que quiser. Estou aqui só esperando a interação de vocês. E aí, gente, nada? Para poder entender melhor algum conceito dos estudos da ciência. Ok. O que mais? O pessoal está digitando. Você não vai falar, pode falar, Isa. Eu queria falar que a gente sabe que precisa da divulgação científica, mas às vezes a gente não sabe como fazer isso. Quais caminhos trilhar para ter uma boa divulgação científica, sabe? Então, acho que isso que me fez escolher esse mini curso. Eu sei que tinha um pessoal escrevendo no chat, já terminaram? Bom, o Cirineu disse que
Era a melhor opção de minicurso, não vou mentir. A Deborah disse para justamente procurar algo diferente, um minicurso mais incluso. Enquanto o pessoal termina de digitar, eu vou falar pela minha parte. Eu me interesso muito por esse assunto, divulgação científica, e eu estou desenvolvendo uma pesquisa agora que é relacionada ao letramento científico em diferentes ambientes de ensino, né? Se é eficiente, né, em todos os ambientes de ensino, se existe alguma relação com a desigualdade social, né, por exemplo, em escolas particulares, em escolas públicas, em escolas que utilizam métodos alternativos de ensino. Uhum. O Renan disse, eu achei interessante, porque eu gosto desse tema, e me surpreendi com a apresentação. Achei maravilhoso. Inclusive, já segui o perfil no Instagram. Sigam, gente, é um perfil maravilhoso. Eu sigo também. Eu fico feliz, obrigado. Então vamos lá, continuando aqui, deixa eu até acompanhar aqui meu tempo. Daqui a pouco da hora do intervalo. Então vocês podem encontrar, gente, alguns cursos de divulgação científica. A gente tem aqui uma pessoa no curso que realmente está fazendo mestrado, né, na área de divulgação. Então, eu trouxe aqui esse print aqui do blog Profissão Biotech, porque ele lista 13 cursos de divulgação científica para fazer, e nele tem curso de pós-graduação, especialização, mestrado, mini curso, grande parte deles gratuito. Então, eu acho muito legal. Aí eu vou até deixar essa tela um pouquinho, se vocês tiverem a curiosidade de pegar pelo menos o título aqui dessa matéria e procurar, porque se der um Google, vai cair rapidinho. É do blog Profissão Biotech. E aí eu acabei não colocando as coisas aqui, porque eu achei que ia ficar muito maçante, eu apresentar cada um dos cursos, tal, sendo que vocês podem ter o interesse de buscar depois, né, por conta própria. Acho que tem coisas mais relevantes para a gente focar nesse momento. E aí, quando vocês derem um ok, gente, eu passo o slide adiante. Então, posso seguir? Só terminando de comentar o que o pessoal está colocando no chat, a Serena disse que particularmente está adorando muito o minicurso, superou todas as expectativas, excelentes reflexões. Pode passar o slide, professor, eu estou pegando aqui na internet o site, já vou colocar no chat para o pessoal. Ah, maravilha, obrigado. Obrigado aí pelo elogio do curso. Stephanie, o nome esqueci, como é? O último que eu falei foi o Cirineu. Ah, o Cirineu, desculpa. Gente, tá ruim aqui a audição, hein? Mas enfim, vou passar adiante, gente. Então agora, vamos lá. Eu acho que a gente vai começar a ficar um pouquinho mais mão na massa, e esse vai ser o último tópico antes do nosso intervalo. Vamos ver se eu consigo não extrapolar muito tempo. Que é justamente traduzindo esse cientifiquez, né, para português. Então, o que seria esse cientifiquez que eu estou falando aqui, né? Pergunta: alguém aqui já tentou explicar algo científico, mas se esbarrou em conceitos complexos demais? Alguém aí já teve esse problema? Com certeza. Pronto, você que respondeu. Quem é que tá falando aí? A Lisandra. Lisandra, o que é que você fez quando isso aconteceu? Tive que dar umas voltas, perguntei, você entendeu? Você entendeu? E aí, era meu namorado, não tinha entendido. E aí eu me virei nos 30. Eu sempre tento explicar as coisas pra ele, porque às vezes ele não entende. Aí eu tenho que buscar outra forma de tentar explicar, né? Isso me ajuda nas aulas também, inclusive. Entendi. E aí, deixa eu te perguntar, Lisandra, eu vou te perturbar mais um pouquinho. Acabaram saindo termos que são muito utilizados dentro do ambiente acadêmico? Sempre saem uns termos assim que ninguém nunca nem ouviu falar. E aí assusta, né? A biologia tem uns nomes muito esquisitos, assim. E aí as pessoas já... Meu Deus, palavra estranha, já não entendi mais nada. Mas é simples, na minha cabeça as coisas são simples. É difícil conseguir passar. Porque quando a gente pensa nessa simplificação do conhecimento, a gente pensa, se é simples, é fácil. Eita, que não é bem assim.
fosse fácil, qualquer pessoa conseguiria fazer divulgação científica assim, ó, maravilhosamente bem. Então, é justamente isso, a gente tem esse problema. Mais alguém quer compartilhar essa experiência que Lisandra compartilhou? Mais alguém quer falar um pouco sobre alguma vez que tentou divulgar a ciência e não deu tão certo assim? O Cirineu comentou aqui no chat que explicar a extração de DNA para uma criança de 7 anos foi complicado, foi no evento Um Dia no Campus. É difícil. Deve ter sido realmente difícil. Bem, vamos lá. Eu, enquanto geneticista, vou até brincar aqui, ó. Vou fazer esse vírus nos 30, aqui ao vivo. Se eu fosse explicar para uma criança de 7 anos, né, a extração do DNA, eu ia explicar o seguinte, que quando o nosso corpo, né, ele é formado, se a gente pensar assim no Lego, você gosta de brincar de Lego? Aí a criança, sei lá, fala, eu gosto. Fala, então, o Lego, você tem vários bloquinhos, né, você vai montando um em cima do outro, para poder formar, sei lá, um robozão, um carro, uma casa, o que quer que seja, né? Aí eu falo, então, a gente que é ser humano, é a mesma coisa, a gente tem vários bloquinhos, só que o nome dos nossos bloquinhos são células. E aí o que acontece? Dentro das nossas células, tem umas informações que vão justamente ensinar para as células e para as outras todas, como que elas têm que se juntar. Então, tá lá ensinando como é que aqueles bloquinhos vão ser montados, né? E aí, quando a gente quer justamente ver essa informação de dentro, a gente precisa extrair. Só que aí aquela coisa, a informação, ela tá dentro do nosso bloquinho que chama o quê? Célula, né? A gente precisa, então, romper essa célula para ela quebrar, né? E aí essa informaçãozinha lá de dentro, ela vai ficar exposta. Aí agora a gente pode ler essa informaçãozinha. Mais ou menos por aí. É uma explicação que vocês julgariam interessante para uma criança de 7 anos? Pode me dar o feedback, gente, porque como eu falei, aqui foi se vira nos 30. Gabriela, você que está aí mais fácil, só para eu saber, meu povo. Eu achei ótimo, porque aqui eu não entendo nada de extração de DNA, já aprendi um pouco. Ai, maravilha. Melhor comentário impossível. Quando a gente consegue essa transposição, né? Eu acho muito interessante, né? Quando você sai de uma sala de aula e o aluno fala, professor, eu entendi o que você quis me passar, não tem nada mais gratificante do que isso. Estão comentando aqui que ficou muito boa a sua explicação, e o Cirineu disse que foi mais ou menos nesse caminho. Pois é, exatamente. Então, vamos pensar que uma coisa que é muito importante agora, as pessoas aí que são da licenciatura, eu sou licenciado, né, em ciências biológicas, sou professor de formação. Uma coisa que a gente vê muito na faculdade é justamente a coisa da contextualização do conteúdo, né? Você pegar um conteúdo de sala de aula e trazer para o dia a dia da pessoa. Então, quando a gente pensa nessas coisas, analogia é muito amiga da gente. A gente precisa pegar coisa do dia a dia da pessoa e associar com algum conhecimento científico que a gente queira passar. Então, muitas vezes a gente acha que uma coisa tem que ser complicada para a pessoa entender, mas não precisa. Eu não precisei explicar, por exemplo, que a célula tem uma camada bilipídica, e aí você tem as organelas dentro dela, e você tem um núcleo que você precisa lisar para expor o DNA e não sei o quê. Eu não precisei falar de nada disso para poder explicar como é o processo de extração de DNA para, sei lá, uma criança de 7 anos. Ela só precisa entender que tem lá a célula, que a informação lá de dentro que é o DNA, e que é aquela informação que a gente está tentando ler. Pronto, meu objetivo foi alcançado. Né? Então, simplificar as coisas é treino. Eu acho que tudo na vida é treino, mas quando você pensa nessa simplificação e achar que é uma coisa muito difícil, realmente é difícil, porque a gente está acostumado com um certo linguajar que acaba, entre aspas, né, complicando as coisas.
E quando você precisa desconstruir aquilo, você se vê no momento que você se enxerga sem o vocabulário, sem as palavras, sem a melhor forma de falar. Então, quando você for tentar, né, desmistificar esse cientifiquez, é você tentar falar da forma que você falaria como se você não estivesse falando ciência, de certa forma. Né? A gente sabe que não é isso, mas como se fosse uma conversa comum, usando palavras do português comum do dia a dia. Né? Então, o que é que a gente vê? Né? No cientifiquez seria o uso de termo técnico. Então, por exemplo, na bioinformática, alinhar sequência, né? Falando de flores, gineceu, androceu das flores, bactéria anaeróbia, bases nitrogenadas. O que é que a gente pode trocar isso? Né? E aí eu coloquei uns exemplos. Então, ao invés de alinhar sequência, deixar sequências de DNA alinhadas na mesma posição, né? Claro, aí pensando que você vai explicar que tem as letrinhas e tal. Né? Ao invés de falar gineceu e androceu, falar parte masculina e feminina da flor, as pessoas vão entender. Né? Ao invés de usar a bactéria anaeróbia, você falar que é uma bactéria que não precisa de oxigênio para viver. Então, base nitrogenada, a letra ou a letrinha do DNA, o ATCG. E aí você já pegou um negócio que parecia complicadíssimo. Base nitrogenada, a letrinha do DNA. Ah, tá, entendi. É isso. Você quer chegar naquele momento de, tá, entendi. Eu uso para mim uma técnica que é a seguinte. Se eu acho que eu preciso me explicar demais, aquela coisa ela ainda está muito complexa. Eu preciso simplificar mais ainda. Então, é bom fazer esse exercício, né, de falar para as pessoas sobre ciência. Eu lembro que teve uma vez que eu estava na casa de uma amiga e aí a avó dela, de uns 80 e poucos anos, estava lá junto, e aí essa amiga minha virou e falou, Daniel, conta do seu projeto para ela, como é legal. E aí eu falei, ótimo, maravilha, um bom momento aqui para já treinar minha divulgação científica. Aí eu virei para ela e fui explicar, olha, então, meu projeto atual tem a ver com coisa de astrobiologia. E eu vou chegar nesse ponto, mas o que é que eu expliquei para essa senhora? Né? Eu expliquei para ela que eu estudo, né, o material genético de bactérias que fazem parte de uma bebida. Né? E por que eu estudo esse material genético que faz parte de uma bebida? Porque essa bebida ela tem sido proposta para auxiliar na qualidade de vida de astronautas. Então, o astronauta, quando vai para o espaço, tem muito problema gastrointestinal. Então, fica com problema de diarreia, fica com problema de não conseguir ir no banheiro. Então, eu expliquei para ela que essa bebida, porque tinha organismo vivo dentro, a gente precisava entender se, quando essa bebida ia para o espaço, tinha mudança, porque se tivesse, talvez não fosse tão seguro para um astronauta tomar numa missão espacial. E eu falei mais ou menos dessa forma. Só que o que é de fato o meu projeto? Aí agora eu vou falar em cientifiquez. O meu projeto atual é de genômica comparativa de micro-organismos. Então, eu tenho um gênero, uma espécie de bactéria específica, que é a mais presente numa bebida fermentada chamada kombucha, que eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar, né? Então, a kombucha, ela é muito utilizada porque tem muito metabólito, aí fala que é muito saudável e tal, e tem bactéria produtora de celulose, que é essa bactéria que eu trabalho. Então, essas bactérias, elas foram enviadas para o espaço e de volta, porque essas bactérias compõem a maior parte da kombucha. Então, eu estou estudando elas para ter a noção de, a nível genômico, será que a gente vê mutação nessas bactérias? Né? E aí eu faço justamente essa comparação. Genomas que ficaram no espaço, genomas que ficaram na Terra, e vou lá e comparo. Vocês conseguem perceber a diferença violenta do que eu falei para a senhora e do que eu estou falando para vocês aqui agora, que meu projeto é? Né? Tem uma diferença muito grande. Fui falar de genômica comparativa, fui falar de mutação, fui falar de enviar amostra para o espaço. Tem uma diferença muito grande. Então, é um treinamento legal vocês tentarem explicar para as pessoas o que é que vocês fazem, de uma forma simples.
né? É um bom treinamento. Porque, gente, acredite em mim, eu não cheguei na divulgação científica já sabendo falar as coisas de forma mais simples e tal, não. Era um sofrimento. Então, essa coisa de achar que tem que ter o dom, tem que ter o talento. Não, tem que ter a vontade. Se você tiver a vontade de aprender, né? Aí pronto, aí você vai estudar e vai ver técnicas e vai ver coisas que você pode usar para poder melhorar, né? Essa divulgação. Eu já estourei o tempo, mas como a gente vai dar um intervalo, né? Eu acho que a segunda parte vai ser um pouco mais rápida. Então, gente, segura aqui na minha mão rapidinho, eu vou só terminar esse tópico e a gente tira o intervalo. Então, na dúvida, simplifique. Quando você estiver explicando alguma coisa, vier o pensamento, poxa, mas talvez a pessoa não entenda. Não arrisque, explique. É muito mais fácil você simplesmente trocar porque no nosso DNA tem base nitrogenada. Não, no nosso DNA tem as letrinhas que vão formar aquela informação que a gente precisa saber, como a gente vê, né, nas imagens, aquelas letrinhas no computador, pois então, aquelas letrinhas são no DNA. Você não precisa falar em base nitrogenada, né? Ao invés do termo complexo, explique o que aquele termo quer dizer. Eu acho que isso aí até entra um pouco no que Lisandra falou, de explicar para o namorado, perguntar, pô, você entendeu? Não. Então pronto, explica direto. Ao invés de você tentar a sorte da pessoa saber o que é, sei lá, um hematócito, você explica logo o que é. Não, porque você tem, sei lá, as hemácias, você tem as células sanguíneas e tal. Então, é muito melhor, né? E simplificação, gente, não é sinônimo de explicação ruim. Eu acho que existe também um pouco desse tabu de achar que porque você simplificou, tá ruim, né? Não é exatamente isso. Até porque simplificação é usada na ciência o tempo todo. Por exemplo, modelo científico. Se a gente não tivesse fazendo um modelo, se a gente não tivesse fazendo uma simplificação, a gente não precisaria chamar de modelo, a gente chamaria de realidade. Só que como a gente não tem condição de analisar a realidade toda, porque é um sistema muito complexo, a gente simplifica em modelos que representam essa realidade, né? Claro que nem sempre os modelos representam 100%, mas a gente tenta pensar em modelos que representam a realidade o mais próximo possível, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. É claro que, né, se você dá uma explicação, aí a diferença, simplificação é diferente de ser simplista, né? Quando você simplifica demais e você acaba perdendo a qualidade do conhecimento que você está passando. Porque dentro da divulgação científica, a gente precisa desse equilíbrio entre ser preciso e ser objetivo, ser simples. E você, para ser mais preciso, você acaba precisando ser um pouco menos objetivo, um pouco menos simples. Para ser mais simples, mais objetivo, você acaba tendo que ser um pouco menos preciso. Então, realmente, a pessoa que está fazendo divulgação científica precisa pesar isso. Até que ponto vale a pena simplificar isso para poder ficar mais fácil? Até que ponto eu preciso ser mais preciso? Tudo isso é um julgamento. Tem uma regra fechada? Não, não tem. Então, fica muito também a critério da pessoa, né? Se está falando uma coisa, você quer ser 100% correto, você vai pegar e você vai falar um artigo científico para a pessoa. Você quer ser 100% simples, você vai pegar uma coisa super complexa e transformar numa coisa super boba, né? Então é isso. Eu termino aqui esse último tópico com um pouquinho de atraso. Peço desculpas, mas eu acho que está tudo bem. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela para ver a cara de vocês aqui rapidinho. Pronto. Então, gente, como é que a gente faz, Gabriela? Agora com intervalo de 20 minutos. A gente começa agora, o pessoal volta, deixa aqui tudo aberto. Como é que faz? Então, pessoal, vamos iniciar o intervalo agora. A gente queria saber de você, Daniel, o que você acha? 10 minutos, 20 minutos? O que ficaria bom para você? Deixa eu dar uma pescada aqui no que... Peraí, que eu vou até pescar daqui. 1, 2, 3. Temos mais 4 tópicos. Deixa eu ver, a gente tem até 10h30. Eu acho que dá para dar uns 20 minutos tranquilo. Assim, se bem que
Vamos fazer o seguinte, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar até 9 horas o intervalo, que era para ser de 8h40 até as 9, né? Então vamos deixar 9 horas. Vai dar 12 minutos. Aí dá tempo de vocês, né, pegarem uma besteirinha para beliscar, beber uma água, ir no banheiro, fazer alguma coisa. Eu vou estar por aqui, se quiser tirar alguma dúvida também, eu já posso conversar um pouquinho sobre essa primeira metade. Fiquem à vontade, estou por aqui. Tá jóia, então, professor. Pessoal, então, uns 12 minutinhos de intervalo. Se vocês quiserem continuar na sala, pode continuar, depois a gente retorna, que seja até mais fácil, tá? Então, vamos beber uma água, ir no banheiro e daqui a pouco a gente já retorna já. Perfeito.